Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuando aí a questão do estudo em relação aos Estados Unidos. E esse capítulo, que é o capítulo 9 de vocês, vai falar da relação desse país com o resto da América, ou seja, com a América Latina, a partir do México, América Central, tanto continental quanto insular, e América do Sul. E aqui a gente vai ver a questão das relações históricas dos Estados Unidos em relação à América Latina. Então, a gente começa aqui, eu coloquei esse mapa para mostrar para vocês a questão das datas de independência de cada um desses países em relação aos países europeus. E os Estados Unidos, ele teve em alguns momentos bastante intervenção nessa questão. Por quê? Porque a partir da doutrina Monroe, a ideia de que a América tem que ser para os americanos. Mas essa ideia, numa questão assim mais lógica, seria América para os estadunidenses. E aí os Estados Unidos se colocam numa situação assim de protetores dos países da América Latina. O principal objetivo é assegurá-los que eles não tivessem, a partir da data da independência, ou que eles não voltassem para o domínio do continente europeu. E a partir daí houveram intervenções diretas e indiretas desse país na questão econômica, na questão geopolítica dos países aqui da América Latina como um todo. E aqui a gente tem alguns exemplos dessas intervenções dos Estados Unidos nos países da América Latina. Então, a gente começa com a independência de Cuba. Cuba era um país sob o domínio espanhol e os Estados Unidos acabou ajudando esse país a se tornar independente e, a partir daí, uma grande integração ou intromissão estadunidense dentro de Cuba até Cuba se tornar aí no futuro um país socialista. A independência do Panamá foi muito interessante porque os Estados Unidos tinham interesse em construir o Canal do Panamá. Só que o Panamá era um território que pertencia, Panamá tá aqui, e Panamá pertencia à Colômbia. Era como se fosse uma província, um estado colombiano. E o governo colombiano da época não autorizou a construção do canal. Então, o que os Estados Unidos fez, numa questão assim bem inteligente, apoiou o Panamá no processo de independência. Panamá se tornou um país independente da Colômbia e, a partir daí, teve autorização para construir o Canal do Panamá em seu território. Uma outra coisa foi a tomada do território mexicano. A gente estudou no capítulo anterior a questão do México, do Canadá, as suas relações aí com os Estados Unidos. E toda essa área aqui, que está em laranja do mapa, pertenciam ao México e houve uma tomada de território pelos Estados Unidos. E a gente sabe que durante aí o período da Guerra Fria, quando havia alguma ascensão de algum histórico de algum partido político ou de alguma intenção de ter a ideia do socialismo dentro do continente americano, dentro do território do continente americano, os Estados Unidos apoiaram, todos os processos de ditadura militares que nós passamos para que não houvesse nenhum país dentro da América, com exceção de Cuba, que se tornasse socialista. Em relação ao campo econômico, os países latino-americanos sempre foram dependentes dos países mais desenvolvidos e principalmente dos Estados Unidos. Em meados do século XX começou a ter a questão do desenvolvimento industrial de alguns países aqui na América, como Brasil, Argentina, México, Chile. E mesmo assim, não se tinha dinheiro, capital suficiente para investir no processo de industrialização. Então, os Estados Unidos ajudou muito nessa questão de empréstimos em relação a esse desenvolvimento.
E com isso, a gente teve o processo da dívida externa. Independente desses países terem começado a ter o desenvolvimento industrial, até hoje se tem essa dificuldade na questão das transações comerciais dentro daquilo que a gente já estudou como divisão internacional do trabalho. Por isso que eu coloquei essas imagens aqui para poder ilustrar. Os países subdesenvolvidos, mesmo os países subdesenvolvidos hoje emergentes, que já têm aí um processo de industrialização melhor do que os outros na questão do subdesenvolvimento, eles ainda têm a sua economia alicerçada na questão da exportação de produtos primários. Então, eu coloquei aqui os produtos primários, né? E na questão também da extração de recursos minerais. Então, aqui, ó, exportando esses produtos e importando ferramentas e tecnologia. E aqui eu coloquei a questão do carro também, né? Que é um marco aqui dos Estados Unidos. Então, essas transações econômicas que existem ainda entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, mesmo subdesenvolvidos considerados emergentes, ainda é muito pequena para fazer com que essa economia interna desses países cresçam em conformidade com os países desenvolvidos. A única exceção que a gente tem aí é a questão da China. Dentro desse processo, né, de América para os americanos ou América para os estadunidenses, em 1990, George W. Bush teve aí a fantástica ideia de transformar o continente americano inteiro, com exceção de Cuba, em um único bloco econômico, que seria o projeto ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. A intenção era a integração total desse continente, onde presença de 34 países e, em média, na época, 800 milhões de habitantes. O objetivo principal do acordo, né, desse projeto de integração, seria na questão financeira mesmo, na redução de impostos, de tarifas alfandegárias, de subsídios, juros e multas que viessem a surgir ou que existem em relação à dificuldade que se tem da livre circulação de mercadorias. Não havia nenhuma intenção, como não há dos Estados Unidos até hoje, de ter a livre circulação de pessoas, que a gente já estudou aqui dentro da formação das etapas de um bloco econômico. Se começa aí com as negociações de livre circulação de mercadorias, o barateamento aí das tarifas alfandegárias, depois uma segunda etapa da tarifa externa comum entre todos os países e numa terceira etapa de uma maior integração, já a livre circulação de pessoas, livre circulação de capitais. E os Estados Unidos não têm, dentro desse projeto ALCA, nenhuma intenção em chegar nessa terceira fase. A intenção é estritamente comercial, livre circulação de mercadorias, barateamento e isenção de impostos, diminuição das barreiras alfandegárias. Era um projeto muito grande e muito fabuloso. Claro, né? Numa questão de quem é que ia ter grandes vantagens com isso tudo, os próprios Estados Unidos. Na verdade, assim, diminuir o comércio entre os países da América e a Europa era um dos principais objetivos, e ele se manter aí numa hegemonia aí muito, muito, muito além de todos os outros países desse continente. E continuando aí, não houve implantação, até o momento não que o projeto tenha acabado, não, ele está dentro da gaveta ainda, né? Então, nós tivemos aí resistência de países como o Brasil, temendo a questão de uma palavra bem interessante, que é desindustrialização. Ou seja, imagina, os Estados Unidos ter livre acesso para instalar suas multinacionais nos países como Brasil, México, Argentina, Chile e os outros países do continente americano como um todo, usufruindo aí de mão de obra barata, usufruindo dos grandes recursos de minerais que nós temos, usufruindo dos nossos portos, inclusive para mandar os seus próprios produtos para outros continentes do mundo.
né? Ia ser muito interessante para ele, mas e nós? Né? E as nossas empresas nacionais? Como ficaria? Né? Então, assim, nós tivemos aí uma resistência de países, o Brasil como referência, graças a Deus, e nessa questão surgiu o processo de uma integração maior entre os países do Mercosul, a princípio 5 países, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, antes desse tumulto todo do processo aí da Venezuela na atualidade. E uma outra coisa também interessante foi que existiam nesse momento, em vários países da América, governos que eram considerados governos de esquerda, ou seja, governos não tão alinhados aí com os Estados Unidos. E eu coloquei essa imagem que eu achei bem interessante aqui, né? Ó, América do Norte, América Central e América do Sul aqui numa questão duvidosa. E eu construí esse slide para trazer para vocês uma melhor elucidação sobre a questão de governos de esquerda. Então, governos com tendências populares, com políticas externas distanciadas dos Estados Unidos. E aí nós tínhamos dentro da América, no final do século XIX, final do século XX, início do século XXI, Rafael Correa do Equador, Evo Morales na Bolívia, Hugo Chávez na Venezuela, o casal Kirchner na Argentina, Lula e Dilma Rousseff no Brasil. Eu coloquei essa imagem aqui, demonstrando aí o grupo desses presidentes. A diferença aqui é que o Hugo Chávez já tinha sido substituído aqui por Nicolás Maduro, tá? E com essa intervenção aí, com esse medo dos países latino-americanos numa questão direta de intervenção estadunidense, houve novamente uma aproximação dos países latino-americanos e a ideia de se formar um bloco econômico dos países aqui do Sul, né? E esse bloco se chamaria, tem aí o projeto se chamando UNASUL, né? São todos os países do continente da América do Sul e mais alguns aí, tanto da América Central como a participação do México também. Nesse período, nós tínhamos algumas exceções de governo que eram ligados com os Estados Unidos, que era o governo do Chile, do México e da Colômbia. A Colômbia tem uma ligação direta, até porque é vizinho da Venezuela e existe ali um certo temor em relação aos presidentes na questão do Hugo Chávez e também hoje do Nicolás Maduro, em relação à divisa de território, e também porque os Estados Unidos têm uma ajuda ali direta com o governo colombiano por causa dos cartéis de drogas, né, do tráfico de drogas, a produção de drogas que existe ali na Colômbia. Então, os Estados Unidos ajuda muito nessa questão financeira para poder combater e diminuir a questão da fabricação, e não só da fabricação, como do tráfico de drogas, não só para o seu próprio país, como para a América como um todo. Eu coloquei esse slide só para trazer para vocês a imagem dos presidentes, aqui do Evo Morales, aqui do casal Kirchner, do Hugo Chávez, que na outra imagem tinha o Nicolás Maduro, do Rafael e da Dilma e do Lula. E aqui, só para encerrar, eu coloquei esses dois mapas numa questão de visualização aí de território. Esse primeiro mapa pertence ao Mercosul, então os países aqui, ó, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina são países membros, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, as Guianas aqui, né, Suriname, Guiana e o Chile são países associados. A Guiana Francesa está em branco, porque é uma possessão da França, não é um país independente. E Venezuela, que pertence também, assinou um acordo com o Mercosul, está em vermelho, porque está suspenso, por causa dos problemas internos aí que nós vivenciamos desde o final do ano de 2019 na Venezuela, por isso que está em vermelho. E aqui nós temos um mapa representando a UNASUL,
que seriam todos os países da América do Sul, como países membros, e nós teríamos países associados, como o México e outros países da América Central. E mais uma vez aqui, a Guiana Francesa não entraria por ser uma possessão da França, que é um país europeu. E com isso nós terminamos aqui o capítulo 9 de Geografia 2. Estarei à disposição para qualquer dúvida que vier surgir. Fiquem com Deus e até a próxima aula.